Hoje nós vamos entrar numa outra dimensão, né, do nosso estudo, e também numa dimensão espiritual. Eu quero, neste momento, trazer aos irmãos assim uma ligeira passagem por onde passamos até agora. Bom, fora a gente sabe que é uma figura da condenação do mundo, né? Tudo da parte de fora do átrio, condenação. E nós vimos isso através de Romanos, né? Estudamos parte a parte, item a item, e entendemos que na verdade o homem é declarado culpado, né? Ainda no mundo o homem é julgado por Deus. O homem procura se justificar, né? Como se Deus fosse o juiz. E Deus chama tanto o judeu como o gentil para a sua sala, para o fórum de Deus, e aí eles se defendem. Os judeus se defendem por sua forma, os gentios se defendem, mas não tem jeito. Não é encontrado nada que possa livrá-lo da condenação. Então, tanto os judeus como os gentios foram condenados. Só que Deus os julga e os declara condenados. Mas Deus também dá uma saída para que eles se justifiquem, né, diante de Deus. Então, eles estão condenados como se fossem colocados numa prisão. Mas dentro dessa prisão, então Deus, através da justificação, procura justificá-los. Então o homem está diante da porta. Aqui está a condenação e aqui está o caminho da justificação. E a porta é o convite de Deus. Deus convidando o homem, né, para entrar pela porta que é Cristo. E entrar para a justificação, para ser justificado. Então a gente já viu isso, né, há alguns dias e já entendemos. Então o homem é justificado no átrio, né, através da cruz e através da palavra. Ele recebe a justificação. Aqui na cruz, que é o altar simbolizando a cruz, nós vemos pelo menos dois agentes purificadores, como já falamos, né? O sangue, que lida com o espírito. Vemos também o fogo, que lida, quem lembra? Que lida com o fogo. Com quem lida o fogo? Com o corpo. E também vemos o terceiro agente purificador, que é a água, que lida com a alma humana. Então o homem aceita a justificação, porque a justificação é um ato de fé. O homem tem que aceitar. Ele é apresentado por Deus, mas o homem não é obrigado a receber. Deus simplesmente apresenta ao homem condenado a única maneira desse homem condenado ser justificado ou deixar a condenação. Então o homem aceita. Quando entra pela porta, ele aceita a justiça de Deus. Então dentro do átrio ele é tratado por Deus, né? O próprio Deus trata o homem dentro do átrio e o justifica, não é? Perdoa os seus pecados, trabalha no corpo e também através do corpo, através do Espírito, dá ao homem a condição para que essa alma seja salva. Então aqui o homem é justificado. Mas irmãos, a vida espiritual ela é 100% espiritual, amém? Ela chega a essa porcentagem de 100%. Mas se nós observarmos 100% dentro do tabernáculo, pelo menos no átrio nós atingimos 30% de espiritualidade. Não é? E tem muita gente que pensa que é muita coisa, né? Só atingimos 30%.
de justificação dentro do átrio, quando entendemos. Então eu creio que a maneira que Paulo explica aos romanos, não há dúvida nenhuma, amém, irmão? Concernente ao processo de justificação, que é um processo, né? Então, uma vez o homem justificado, então ele está apto para entrar no processo de santificação. E só dessa maneira que a gente entende mais ou menos, né? Como é que as coisas acontecem na vida espiritual. Então, na página 21, e também abra Romanos capítulo 6. Na página 21, aí nós encontramos a letra C, que a letra C se refere ao lugar santo. Aí nós encontramos a mesa dos pães, encontramos o castiçal e encontramos o altar de incenso. E se refere a Romanos 6, 7 e 8. E na página 21 está aí: como viver a vida cristã. Como viver a vida cristã. Então, Romanos 6, 7 e 8 fala sobre a santificação no Espírito. Vamos ler alguma coisa aí, irmãos. Número 1, nossa identificação com Cristo, capítulo 6, do 1 ao capítulo 7 e verso 6. A nossa identificação, como vivermos a vida cristã, ou seja, para vivermos a vida cristã, precisamos nos identificar com Cristo. Então eu acho que a gente tem que prender um pouco a nossa atenção, não é? Nesse processo de santificação. Objeção 6.1, porque 6.1 diz assim: que diremos, pois? Paulo diz: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então, o que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que o problema do pecado já foi resolvido. Amém, irmãos? O problema do pecado já foi resolvido. É o que o Paulo quer dizer. Então ele inicia o processo de santificação dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí no verso 2 diz assim: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então, como é que podemos viver se já estamos mortos? E onde Paulo teve essa certeza? No átrio. No átrio. Aqui no átrio é onde se encontra a cruz, e é onde Jesus foi morto, no tipo do altar. Não é? O altar é o lugar em que os animais eram mortos, simboliza a cruz, onde Cristo foi morto. E Paulo recebe a revelação que diz o seguinte: que nós fomos mortos com Cristo. Então, se fomos mortos com Cristo, como é que podemos viver ainda pecando, irmão? Irmão, você sabe que eu tinha dificuldade nisso? Eu pensava assim: como é que a pessoa pode, irmão, viver sem pecar? Eu tinha uma dificuldade terrível para entender isso. Como é que eu posso viver sem pecar? Mas quando você começa a se aprofundar dentro da Bíblia, andar dentro dela, caminhar dentro dela, então o próprio Espírito Santo, que utiliza a palavra como espada, ele nos convence que é possível. Agora, só é possível nós vivermos sem pecar, sem praticar o pecado, quando a gente entende o que é nascer de novo.
Se a pessoa não entender, irmão, o novo nascimento, se ele não for instruído pela palavra, desde a sua tenra idade, ele não vai ser um crente como a Bíblia diz. E o fim dele não vai ser muito proveitoso, porque não vem com essa, irmãos, que Deus vai dar um jeitinho. Esquece isso. E a gente pensa que o brasileiro dá um jeitinho para tudo, irmão, mas Deus não é brasileiro. Não é, não vai dar um jeitinho para nada. Ou vivemos uma vida de santificação, ou não vivemos, certo? Sim ou não? Ou praticamos a vida cristã, a semelhança de Cristo, ou não. Temos que entender isso, sim ou não? Temos que entender. Uma vez que a gente entende, se facilita muito. Se facilita muito, né? Porque quando você entende, você sabe como você deve se comportar. Mas até que você ainda não entenda, é difícil, irmão. É por isso que hoje, em nossas igrejas, a maioria das pessoas não entende. Então, por não entender, vive uma vida medíocre, né? De altos e baixos. Vidas que você pode, se você é confirmado salvo, então você analisa a pessoa ao conversar com ela. Então você sabe se aquela pessoa vive a vida cristã ou não. Sim ou não? É só conversar. Eu digo assim, tem uma certa intimidade com a pessoa, não é? Visita a casa de uma pessoa durante 2 vezes ou 3 vezes, você vai saber se aquela pessoa tem um entendimento da vida cristã real ou não. Ah, mas faz 1000 anos que essa pessoa é crente. Pode fazer 1 milhão de anos. Se não tiver o entendimento da Bíblia, não adianta. Porque o que é que nos faz frear? Primeiro começa com o entendimento. Eu sei que eu não posso fazer isso. Eu sei que eu não devo falar aquilo. Eu sei que eu não devo ir a determinados lugares. Então eu sei. O entendimento que eu tenho de Deus, né? A palavra luz quer dizer entendimento. Quando você entende, é porque uma luz iluminou e você conseguiu enxergar, viu na dimensão do Espírito. Amém? Então, muito bem. Quando o Filho de Deus, está aí na página 21, debaixo de 1, se encarnou, Deus se identificou conosco para obter uma posição de carne e sangue na raça humana, para ser um com ela e para morrer como o representante da raça humana. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Deus se fez 100% homem. Amém? Porque tem pessoa que diz assim: não, Jesus foi Jesus e eu sou eu. Jesus conseguiu viver porque era Jesus e eu sou eu. Paulo era Paulo. E você quem é um Zebedeu? Paulo era Paulo. Eu sou Chiquinho, no meu caso, né? Eu sou fulaninho. Eu não consigo. Espera aí, você tem que entender a Bíblia. Irmão, Jesus era Deus, mas ele era homem, e a parte divina não interferiu na parte humana nenhuma vez, em nenhum momento. Porque se interferisse, como era que ele ia se identificar com o pecador? Como alguém chega a dizer que na cruz ele não sentiu nada, era uma invenção ali. Ele estava sendo um ator, ele estava chamando Jesus de hipócrita. Não, ele era 100% homem, irmão. Lembra que se cansou, teve fome, foi tentado em todas as coisas, né? Dormiu, cansou, né? E ficou
fadigado. Agora, como é que Jesus conseguia vencer a vida dele? É da mesma maneira que a gente vence a nossa. Tal qual. Se Paulo chegou a dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, irmão, eu pensava, a forma que eu pensava, eu colocava Paulo como o segundo Cristo. Eu, no meu pensamento, eu pensava, diz: chegar a ser Cristo, jamais, esqueça. Chegar a ser Paulo, difícil. Porque a gente nunca pensa em chegar a ser como Jesus. Não, nunca pensa. Então, descartada a possibilidade. Agora, chegar pelo menos a ser um Paulo, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora, peraí, se Paulo era imitador de Cristo, ao sermos imitadores de Paulo, estamos imitando a Cristo. Paulo quis dizer isso. Olha, assim como eu imito a Cristo, então vai isso. Se é difícil você imitar a Cristo, imite a mim. Não foi isso que Paulo disse? Imite a mim. Agora, irmão, é um processo que nós temos que alcançar. Amém? Eu não estou dizendo que nós já temos alcançado. É um processo que nós temos que alcançar. Temos que chegar lá. Se Paulo chegou, e Paulo não era melhor e nem pior do que nós. Sim ou não? Não era. E Paulo teve menos privilégio do que muitos aqui, porque Paulo não nasceu no lar cristão. Pelo contrário, nasceu de família de fariseus, fariseu de fariseu, era filho de fariseu. Quanto à lei, irrepreensível, ninguém nunca repreendeu a Paulo. Quanto ao entendimento da lei e a prática da lei, nunca ninguém disse: rapaz, tu está errado, nunca. Então, quando ele abraçou Jesus, o Evangelho, acabou-se, irmão. Ele foi lutar para ser igual a Cristo. Era o alvo dele, ser igual a Cristo. Mas como havia dificuldade, então ele dizendo: então vocês me imitem a mim, porque se vocês me imitarem a mim, tá bom. Ele estava dizendo, porque tem pessoas que dizem: rapaz, eu sei como Jesus, ter uma vida como Jesus. É isso que a Bíblia fala. Sede santo como José é santo. Foi assim que ele disse? Sede santo como o Pedro é santo. Como é que ele disse? Sede santo como eu sou santo. Não é? Quer dizer, não é uma comparação? Irmão, pode ser que você pense: não, isso é muito difícil. Não é. Desde o momento que você passa a entender a palavra, não é difícil. É como você, a palavra, um exemplo, não tem essas portas automáticas, quando você chega perto ela abre? Só que no caso espiritual é o contrário. A porta do pecado está aberta e você tem desejo de chegar ao pecado, um exemplo, né? Mas quando você vai chegar perto do pecado, você se lembra da palavra, aí a porta se fecha. Entendeu? Então ela se fecha, porque você entendeu que você não deve fazer aquilo que você desejou fazer. A palavra ilumina e você entende que não deve fazer. Então, o que a Bíblia quer dizer quanto a isso é que Jesus Cristo, ele era homem como nós, sim ou não? Como nós, então que nasceu como nós. Só que não teve o desejo do homem, porque não podia ter. Não podia ter nascido com nenhum tipo de pecado, não é? Nenhum tipo de desejos carnais. Por isso que Deus colocou dentro de Maria a parte que precisava ser gerada. Pronto. Mas ele nasceu igualzinho, irmão. Gerado como fomos gerados, cresceu como a gente. Maria, a barriguinha foi crescendo. Foi assim? Jesus se desenvolvendo dentro dela, teve parto normal e nasceu Jesus. Como toda criança nasce, né? Nasce, dá uma tapinha, mesmo jeito, né? Mesmo jeito. Como todo ser humano
Maria deu leite no peito, com certeza, para Jesus. Ele cresceu como todo ser humano, mas ela sabia que aquele menininho ali não era um homem comum. Seria um homem comum para identificar conosco, mas era mais do que isso, sim ou não? Porque Maria sabia que tinha outro lado dele. Mas, amado, tudo que Jesus fez foi para identificar com os nossos pecados. Amém? Então, nesse processo, quando eu quero a santificação, porque, irmão, é uma coisa natural. Quando você está condenado, se livra da condenação por um ato de graça e é convidado para entrar para um processo de justificação, o desejo que você tem é de ser justo, amém? É de ser livre em Jesus. Uma vez que você agarra a justificação pela fé, o desejo agora é de entrar numa nova dimensão. Agora o desejo é querer ser santo, não é? Ser consagrado. Fui justificado, agora eu quero ser de uso exclusivo de Deus. Eu quero ter a exclusividade. Eu quero ser o copo, aquele copo que só Deus usa. Não entende isso? Eu quero ser aquela xícara que só Deus vai usar, ninguém mais. Isso é santificação. É a mesma palavra, consagração. Consagrado em exclusividade para alguém. Isso é usado por aquela pessoa. Então Jesus é isso. Quando entramos na santificação, a gente diz: Senhor, eu quero ser usado por Ti somente. Aí você entra para o processo da santificação. As Escrituras, no terceiro parágrafo, nos ensinam muito explicitamente que Jesus nasceu para morrer. Hebreus 9a e 14a, né? Dando assim um complemento aquilo que temos falado, né? Ele nasceu para morrer. Em outras palavras, por seu nascimento, Jesus se identificou conosco para que em sua morte pudéssemos nos identificar com Ele. Pelo seu nascimento, Jesus tomou a nossa posição de carne e sangue, com a deliberada intenção de ser contado como pecador e digno de morte. Pela morte de Jesus, nós tomamos a posição dele, para nele sermos contados como mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, não tem outro pensamento, amados, não tem outro pensamento. O que Deus nos convida agora, dentro do estudo, é para deixarmos de pecar. Então Ele convida a mim e convida você para dar um não ao pecado, porque já morremos. Amém? É como ele disse, leia 6:1, Romanos 6:1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Nós, os que para ele morremos. Como é que vamos permanecer na praga do pecado se já morremos? Me diga, irmão. Um morto está aqui, né? Eu gosto de usar essa expressão. Alguém está no caixão aqui, mortinho da Silva, né? Vê se essa pessoa pode se envolver com o meio. Tudo que você fizer contra essa pessoa, alguém que está morto, né? Você pode bater na cara dele, dela, da pessoa. Você pode puxar os cabelos, né? Não pode? Dar beliscão, dizer palavrão com ele.
Tudo que você quiser pensar em que pode falar contra um morto, você não vai vê-lo revidar. Por que ele não vai revidar? Está morto. Vou perguntar, irmão, quando é que a gente vai morrer? Eu estou perguntando. Quando é que a gente vai morrer? Quando? Não dá assim uma ideia que muitas das vezes a vida cristã é o sai e entra? Tem gente que está aqui, um exemplo, na santificação, aí vem para a justificação, aí dá uma coceirinha, ele volta para o mundo, aí vai de novo, vai lá, vem, volta de novo para o mundo. Não tem pessoas assim? Por que uma pessoa faz isso, irmãos? Por que uma pessoa age desta maneira? Não morreu, irmão. Eu acho que pode ser que tenha nascido, mas não morreu. Não morreu. A gente nasce para morrer. Jesus não nasceu para morrer? Eu também, você também, irmãos. Espiritualize. Ele nasceu para morrer, logicamente, para morrer pelos nossos pecados. Agora nós nascemos para morrer também, não é? Nascemos de novo, mas dentro desse processo a gente morre, porque se não morrermos, não prestamos para Deus. Deus só usa pessoas que já morreram, não é? Que já morreram. Já morreu, meu irmão? Aí ele vai usar a pessoa vivinha. Porque a pessoa viva, irmão, tem a sua vontade, quer fazer os seus desejos, não é? É, na verdade. Pronto, aí lascou tudo, né? Porque a vida tem que ficar oculta em Deus, escondida nele. A pessoa, então, não morreu mesmo não, irmão. Está vivinho, com paletó e tudo. Se não entendermos essa verdade aqui, irmãos, é difícil atrairmos avivamento. É difícil atrairmos avivamento. Um exemplo, irmão. Faz de conta que um dia você entra aqui e só tem caixão de defunto aqui dentro. Cheio de caixão de defunto aqui, cheio. Só um pensamento. Você vai entrar, o que você vai perceber? Você entra no lugar desse. O que você percebe? Uma paz. Não, uma tranquilidade assim. Você entra, tá vendo aqui? Ninguém briga com ninguém, ninguém discute com ninguém, né? É ou não é verdade? Ninguém quer ser mais do que ninguém. Pensa nesse quadro. Quando na igreja, irmão, a gente deveria procurar chegar a essa dimensão de morte em Cristo. Porque se a gente não praticarmos, irmãos, a nossa morte, nunca viveremos da forma que Deus quer. É na verdade, irmãos. Quando eu olho para a igreja primitiva, eu sou sincero, eu tenho vergonha. É como dá vontade de fazer assim. Estou olhando para a lenda da igreja primitiva. Não rasguei não, porque já estava rasgadinho. Aí, porque não dá para você parar e ver como eles viviam, a amizade que eles tinham, né? A comunhão que eles tinham, a sensibilidade de ajuda que eles tinham. Não é verdade? Você diz, rapaz, parece que isso aqui são tudo ETs. E a gente não vai chegar nunca a esse nível. Não é verdade? Nunca. É como aquela experiência que eu contei do irmão André, quando ele estava na praça da Holanda, conversando com alguns crentes holandeses, e ele perguntou, tem alguns crentes da sua igreja presos?
Aí o irmãozinho infeliz disse: se estão presos não é por boa coisa. Aí foi que ele disse: o que é que vocês estão fazendo com aquele texto que diz: o que querem viver piedosamente o Evangelho padecerão perseguições? O que é que vocês estão fazendo com esse verso? E é por isso que quando o irmão André prega, como aqui no Brasil, né? Ele esteve aqui no Ceará, é onde ele esteve, e todo mundo conhece o irmão André, se não conhece por conhecer, mas conhece pelos seus escritos, pela sua história. E as pessoas comumente aplaudem ele. E ele é um senhor de 70 e poucos anos, é todo durinho, então ele sai correndo para o púlpito. E a igreja aplaude. E nessa primeira vez que eu fui vê-lo aqui, as pessoas começaram a aplaudir e ele pediu que parassem. Parem, por favor, parem. Aí ele disse: a mim nada, a ele. Eu nunca vi um homem nenhum dizer isso. Quando aplaude, ele até enche assim, tipo aqueles tipos de sapo, né? Que enche. Quer dizer, recebe a glória, sim ou não? A gente assim. E se enche, parece que se infla assim. Né? E eu achei bonito a postura do irmão André. Ele gritou, até que o povo parou. O povo porque a mania, né, da gente bater palma, ele pedia que não batesse. A ele sim, a Jesus. Aí você vê a vida do irmão André durante todos esses anos como fundador de Portas Abertas. Aí você consegue entender o mistério de um homem desse, não é? Quando entra com Bíblia para países comunistas, chega na fronteira, o caminhão cheio de Bíblia, e se pegar ele vai preso de imediato. E quando o guarda vai olhar, ele ora somente assim: Jesus, segue os olhos dele. Aí o cara tira a lona do caminhão, não vê nada. E ainda pergunta: por que vocês cobrem um caminhão vazio? Cheio de Bíblia, entupido como outro. Um homem de Deus que vive uma vida de fé impressionante, sim ou não, irmão? Não, isso é irmão André, mas é ele, rapaz. Eu não. Hoje eu visitei a casa de uma irmã, né, com a minha família, e a irmã dizia: eu não tenho fé. As pessoas dizem que quem tem fé é como o tamanho do grão de mostarda, pode dizer: monte de Mananguape, sai daí, o monte sai. Aí pergunta: pastor, sai. Uma vez alguém disse: sai mesmo, sai. Eu disse: a Bíblia diz: sai. Eu não creio, não consigo crer. Meu marido, ela disse, é um homem de fé, isso que ele fez, tá, homem de fé, mas eu não consigo. É impressionante, né, irmão? Você vê pessoas que não conseguem ter fé além da sua salvação. Não consegue ter fé além da sua salvação. Só conseguiu ter fé para aceitar Jesus e pronto. E olhe lá, eu tenho até uma dificuldadezinha para ver, porque se essa pessoa cresce mesmo, a ver que cresceu só o pé espiritual, o pé mede uns 100, uns 50, né? Um exemplo, mas não cresceu, vamos por assim, normal, né? Como todo mundo, porque eu não sei, quando a pessoa não tem fé, só para a salvação, se ela tem fé mesmo, né? Porque eu fiquei quieto na minha, que ela estava contando a experiência dela, né? Como é que Deus deu tantas coisas para ela. Eu disse: Deus é muito bom, né? Deus é misericordioso ao extremo. Agora eu disse, eu pensei em mim, por causa do marido. E outra coisa que ela me disse: pastor, o meu marido é fiel no dízimo.
que entra, ele aparta do Senhor. Ele diz: está aí o mistério, né? Está aí um mistério bíblico quando a pessoa é fiel a Deus. Mas é impressionante o crescimento. Então, se a Bíblia diz que eu tenho que viver uma vida sem pecado, então eu tenho que viver uma vida sem pecado. Quando a Bíblia diz assim, irmão, a Bíblia está falando da prática do pecado. Mas isso não quer dizer que você seja obrigado a pecar todo dia. Não, pastor, nem que seja um pecadinho a gente tem que cometer, né? Quer dizer que aquele que não peca é mentiroso. Agora, não esteja pensando que aquele que não peca é mentiroso, que você tem que pecar todo dia um pecadinho. Não, hoje eu não pequei ainda. Eu tenho que pecar um pecadinho, por exemplo. Espera aí. Senão eu tenho que cumprir. Nada disso. A Bíblia diz que nós pecamos, irmãos, mas diz que nós precisamos viver sem a prática do pecado. Porque na verdade, irmãos, nós não vamos ser isentos dele. Porque de repente você pode deslizar. De repente você pode fazer isso. É isso que a Bíblia fala. Aí nós somos contrário, veementemente contrário aos pecados conscientes. Os pecados conscientes. A Bíblia condena os pecados conscientes. Se você pega inconscientemente, você peca. A Bíblia não te isenta de juízo, né? Não te isenta. Mas é diferente quando eu peco consciente e quando eu peco inconsciente. Por isso que quando a Bíblia diz que todo ser humano peca, é porque não adianta, de repente resbala, entende? Mas quando houver esse tipo de ação na nossa vida, a Bíblia também diz: procura o advogado e resolva o seu problema. É assim que diz? Jesus, me perdoa, Senhor. Pequei, ó. Puxa vida, rapaz. Oh, meu Deus, eu pequei. Tem gente que pega, pequei. Quer dizer, a Bíblia diz que o arrependimento verdadeiro é quando você sente o peso do que você praticou. Não é verdade? Quando você deslizou e você, puxa vida, você se entristece por haver cometido aquele erro contra alguém, contra você mesmo, contra a instituição, não importa, contra Deus, porque todo pecado é contra Deus. Então você se entristece por haver cometido aquele mal. Irmão, essa atitude já é uma atitude de arrependimento. Amém? Você, puxa vida, rapaz, oh Deus, me perdoe, Senhor, me perdoe, Senhor, eu não queria ter feito isso, me perdoe, Senhor, me perdoe. Aí você sente a paz no seu coração. Sim ou não? Porque quando eu era católico, irmão, eu me confessava ao padre os meus pecados. Aí dizia: vai lá e reza, segundo. Aí pronto, estava livre daqueles pecados na minha consciência, né? Aí eu tinha uma semana para pecar de novo. Eu ficava muito contente que era uma semana que eu tinha para pecar. Aí assim era, né? Mas isso não é bíblico. Isso não é bíblico, não. Está errado. Então nós temos que viver uma vida para não pecar. Agora você imagine, nós vamos ter uma matéria o ano que vem somente sobre o sacerdote. Sacerdote e sumo sacerdote. Eles tinham essa roupa branca como linho branco. Era roupa de serviço. Abraão, você que lidou e vai lidar de novo, né? Com frango. Qual é a roupa que você veste? Branco, né? Mas no final da tarde, rapaz, está um desastre. Não tá, Abraão. Pode ver esses carniceiros,
que espanhol é carniceiro. Os que lidam com carne é carniceiro. Esses açougueiros, você pode ver no final da tarde, ele todo sujo, sim ou não? Ele lida com carne, com animais. Agora, o sacerdote, irmão, ele não podia se sujar, não. Ele não podia se sujar. E era branca a roupa dele. Ele lidava com o animal. Furava o animal, tirava o sangue, tirava o couro, tirava tudo, as fissuras. Se ele se manchasse a roupa, ele era imundo até a tarde. Então, eles trabalhavam com o animal para não se sujarem. Eles tinham consciência que não podiam se sujar. Podia acontecer, mas não era premeditado. Então veja o cuidado desses homens. Não é? Pegar a faca, pegar o animal, eles tinham um cuidado grande. Quando sujavam, puxa vida, rapaz. Arão, ele já sabia, tem que sair do arraial. E era imundo. Depois que se purificava, voltava novamente e ia trabalhar. Veja o cuidado que eles tinham. Agora, nós como sacerdotes, usando a mesma veste espiritual, qual é a nossa atitude, irmão? Andando nesse mundo, qual é? Atitude de não nos sujar com nada. Seja visão, seja parte do corpo, andando nesse mundo, irmão, para não nos sujar, porque o que não falta nesse mundo é lama. O que não falta é lama. Lama de todo lado, né? O que não falta é lama. Agora, eu tenho que saber andar nesse mundo, não tenho? Tenho. Porque até dentro de casa, irmão, como dizia antigamente um caixão do diabo, né? A televisão está lá dentro de casa. Está dentro de casa também a lama. Eu tenho que saber como usar esse aparelho, que é um aparelho de comunicação. Pode ser muito útil para a minha vida, mas pode ser um desastre. Sim ou não? Eu tenho que saber usar. A carne velha, irmão, tem momentos, né, que ela às vezes treme assim, mas treme para pecar. Sabe o que é que para a carne quando treme, irmão? Ferro quente. Eu estou brincando. Pois assim dizendo, tudo gente manchado por aí, tudo queimado. Então, amados, nós temos que viver nesse mundo tendo esse conceito na nossa mente. Eu não posso pecar. Hoje, conversando numa reunião que a gente tem às quartas-feiras, e tem lá uma pessoa, aí nós falamos sobre fidelidade conjugal. Ele disse assim: rapaz, se minha esposa vier com essa história de fidelidade conjugal, não dá certo comigo. Não, crente do diabo lá, quer dizer, mas veja o conceito dessa pessoa, ímpio. Veja o conceito dessa pessoa. Eles falam essas coisas e já olham para mim e riem, sabe? Aí perguntou: eu estou certo, pastor? Eu não estou. Eu digo: rapaz, tu está exatamente errado. Não tem jeito, né, irmão? Quer dizer, conceito diferente. Agora é o seguinte: é tão comum o pecado hoje em dia, irmão, que ele já não causa problema. Não é verdade? A natureza, eles riem. Coisa mais natural que pode existir. Por quê? Porque a natureza do mundo é pecar. Ontem eu perguntei na igreja nossa que eu fui, falando sobre Romanos 8:1. A Bíblia, né, fala sobre tomamos todo mundo livre. Agora diz assim, o texto assim: nenhuma condenação para os santos que é justo, os que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne.
mas segundo o Espírito. Eu perguntei assim, irmão, se tem aqui um cavalo, e eu vou mexer no cavalo, estou atrás do cavalo, o que o cavalo pode fazer comigo? Me dá um coice. Agora, por que é que ele me dá um coice? A natureza. Ele não sabe dizer assim, sai daí, rapaz. Não bata mais em mim não, sai daí. Não, então a natureza dele é pá. Não é a natureza dele, é a natureza. Aí você vê, enquanto nós não mudarmos a nossa natureza, nós não seremos crentes espirituais. A nossa natureza tem que mudar. Tem crente que você olha assim para ele e diz, o que você quer? Natureza difícil, sim ou não? Que diga eu, irmão. Eu tinha uma natureza, irmão, que o diabo tinha ciúme dela. Orgulho. Ele gosta de dizer assim, rapaz, se eu tivesse essa natureza, viu? Difícil. Eu não sei como era que eu vivia com a natureza droga daquela. Quase destruiu a minha vida, meu casamento, tudo, irmão, por causa da minha natureza. Só Jesus. Só Jesus. Então, o que faz? Nós temos que morrer, irmão, para que a natureza de Cristo apareça em nossa vida. Eu imagino o apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo e como se transformou o apóstolo Paulo? Sim ou não? Se você ler a vida dele, o que ele era, com poucas palavras, mas você define que ele não prestava para nada. Era um caráter difícil, era um homem de cabeça dura. Aí você analisa os fariseus, já que ele era fariseu, você entende mais ainda, um homem puramente religioso, mas perverso. E tem crente assim, a gente sabe. Tem. Enquanto não morrer, não presta. Porque às vezes ele dá uma de morto, tá lá, aí você mexe na areia, tá morto, coisa nenhuma, toca nele, tá morto, tá, chega perto dele, dá um beliscãozinho nele, para ver qual é a atitude dele. Aí você vê que ele está vivo, né? Ou abre o olho assim. Irmãos, é interessante porque essa palavra que eu estou compartilhando com os irmãos, eu tive muita dificuldade em aceitar para a minha vida. Primeiro que eu não conseguia viver. Quanto mais esforçava, mais difícil ficava. E eu pensava assim, rapaz, eu tenho dúvida se tem alguém que vive uma vida dessa. Rapaz, um cara que vive uma vida dessa daqui, rapaz, ele é anjo e não sabe. Parece utópica. Porque o mundo que você vive, a igreja que você vive, irmão. A Paulo diz que a igreja de Corinto, que era uma das igrejas mais cruéis que havia, ele disse que os crentes de Corinto se mordiam como cães. Aonde os cães mordem quando brigam? Na boca, não é? E pitbull, tem crente pitbull, tem crente doberman. Desculpa, tem crente tudo que é tipo. Não morreu, é bicho, né? Aí Paulo disse aos coríntios que tinha coríntios que eram como cães, se mordiam entre si. Agora, se mordiam como? Com palavras, não é, irmão? Com palavras. Acabava o culto, eu imagino, né? Onde Deus se manifestava, que todos os dons eles tinham, né? E lá fora, né? Nas escadas da igreja. Aí começava, porque você não sei o quê, porque você não sei o quê, porque você viu, pegar lá fora, vem chegar na esquina, viu? Era assim, os crentes se mordiam. E alguém disse para Paulo, ele disse, em parte eu creio. Disse, Paulo, rapaz, aqui em Corinto é uma bagunça para os crentes, quando acaba o culto, rapaz, é uma briga terrível, não é? Aí Paulo fala de que para ele? Do amor, dos dons, como tem que ser, não é? Porque era uma igreja que era tremendamente abençoada por Deus,
mas irmão, vida eles não tinham. Então Paulo chama eles de quê? Carnais. Crentes carnais, porque crentes espirituais, irmão, não criam problema. Criam para o morto, mortinho da Silva. Não criam problema. Eles são uma bênção para Deus, são uma bênção para a igreja, são uma bênção para o irmão. Imagine, quer dizer, você com o seu grupo lá, e de repente começar uma briga lá entre o grupo, entre os crentes. E os irmãozinhos que estão lá, os novos irmãos, os futuros irmãos que estão lá, né, para ouvir a palavra, fica assim, ó. Eu não falo, tu fala isso assim. Aí vai embora, porque, não é? E pode ser que não venham mais. Pronto, então se molda aquele sistema. Aí nasce uma igreja, irmão, que é uma igreja nascida desse jeito. No meu entendimento, o diabo compra uma lupa bem grande e fica lá olhando. Os meus filhos dentro da igreja, ele olhando os filhos dele. Porque não pode ser de Deus isso. Deus quer que o reino de Deus venha sobre a terra, né? Seja instituído na terra, na igreja, e a igreja fica completamente o avesso. Aí é difícil, irmão. Agora, por que razão, irmão? Porque a Bíblia não está sendo entendida, ou a Bíblia não está sendo ensinada, ou a Bíblia está sendo negligenciada. Quem sabe entendem, mas não vivem. Na página 22, amados, do 13 ao 14, Paulo fala sobre nossa união com Cristo no corpo. Nossa união com Cristo no corpo. Nós que morremos para o pecado, como nele ainda viveremos? Verso 2, né? Mas como pode ser isto? Morremos para o pecado? Quando e onde deu-se isso? Deus está pronto a nos mostrar as maravilhas do seu plano e as excelências dele, com que jamais homem algum sonhou. Então 6,3 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Irmão, existe um batismo de morte. Cristo disse para Tiago e João, e para a mamãezinha dele, que disse: Jesus, quando lá no teu reino, coloca os meus 2 filhos, um no teu lado e no outro lado. Deus disse: bom, se eles estiverem prontos para morrer com a morte que eu morrerei, estão? Não está, Tiago? Não, eles disseram que estavam. Foi? Estamos. E morreram mesmo. Agora, o que foi que disse Jesus? Isso não compete a mim. Não sou eu que vou colocar ninguém do meu lado. Isso aí é uma competência do Pai. Agora, uma coisa que nós encontramos é o seguinte: Jesus disse que eles morreriam com a morte dele, com o batismo de morte dele. E aqui nós vemos no verso 3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aí a gente entende, né? Um morto-vivo morreu para tudo aquilo que é mundo, para tudo aquilo que é carne, morreu. Agora vive uma vida nova, novas atitudes, amém, irmão? Nova maneira, novo caráter, nova pessoa, é uma nova criatura na verdade. E você descobre como? Pelas atitudes, não é?
Pessoa que quis assim para uma esposa: eu te amo, pá. Eu te adoro, pá. Ama mesmo, irmão? E adora mesmo? Não. Mas isso acontece, não acontece? Ah, irmão, eu amo tanto o irmão, eu não quero nem vê-lo, mas eu amo o irmão. Não quero nem ver esse irmão. Viu? Mas eu amo ele, entendeu? Eu amo muito. Mas não me traga ele aqui. Quer dizer, aí você acontece, o que é que você vê? Irmão, a gente que tem vivência com a igreja, quando você chega no livro de Romanos e você começa a fazer uma análise com a igreja, sinceramente, antigamente, hoje não, mas antigamente eu entrava em crise como pastor. A vontade que um dia me deu uma vontade tão grande, irmão, de só ensinar a Bíblia. Rapaz, eu vou só ensinar a Bíblia. A coisa melhor do mundo é você só vai na igreja, prega uma mensagem, abençoa os irmãos, ministra e vai para outra. Deixa os problemas com o pastor, vai para outra. Chega na outra, ministra, 3 dias de bênção, avivamento, batismo com o Espírito Santo, palavra de Deus. Aí vai para outra. Porque quando você pastoreia, você convive com a igreja. E quando você convive com a igreja, você convive com vários tipos de gente. Sim ou não? Pessoas de coração duro, em que o demônio sempre está presente, arrebatando a palavra. Pessoas de coração cheio de pedra, irmãos. A semente germina, depois morre, germina, depois morre, germina, depois morre. Pessoas com o coração cheio de espinho, ama mais outras coisas, riqueza, dinheiro, quer enriquecer, do que a própria palavra. Isso sufoca a vida cristã. E uns poucos amam realmente a Deus, não é? Você pode ver, é uma minoria que está junto da palavra. É uma minoria. Pode convidar a igreja, uma igreja de 1000 membros, que você vai ver ali, quem sabe uns 100, pode ser uns 200 para não errar, não é? Ou vamos dizer 50, um quarto, para não errar, porque nem todos amam a palavra, irmão. Nem todos amam a palavra. Por que não crescem? Porque não amam a palavra. É tipo pessoas que têm fastio de comer, não querem comer, belisca aqui, belisca acolá, é um versozinho aqui, a metade de um verso ali, né? Belisca, sai beliscando, uma oraçãozinha aqui, uma oraçãozinha ali, né? Aí cresce aquele crentinho que anda bem devagarzinho, fraquinho, quase caindo. Por quê? Porque ele tem fastio das coisas de Deus. Irmão, vamos ler a Bíblia esse ano? Vamos, irmão. Não, é toda. Pensava que era ler. Ler eu podia até ler, mas toda. O irmão consegue? Consegue, irmão, ler a Bíblia. Alguém não fez ela toda? Consegue ler toda a Bíblia. Uma vez eu conversando com um pastor de renome. Eu conversando com ele, eu perguntei para ele assim, curioso, quantas vezes ele tinha lido a Bíblia. Por favor, senhor, quantas vezes o senhor já leu a Bíblia? Muitos anos. Ele disse, nenhuma. Eu quase perguntei se ele era crente mesmo. Ele disse, não, eu nunca consegui ler a Bíblia. O que eu estou lendo, aí começo a meditar, não consigo terminar. Vou lendo, aí tenho que meditar, não consigo terminar. Eu gostei da historinha dele, né? Mas só que não me convenceu, irmão. Você tem que ler a Bíblia e meditar na palavra também, não é? Mas tem que ler a Bíblia. E ele não conseguia, por isso ele começava a ler, aí ia meditar. Porque na verdade, irmão, você vai meditar, né? Teve um dia ontem, eu meditei num versículo das 6 horas até 10h30. Aí você nunca vai ler a Bíblia se for assim, não é? Não vai ler nunca. Você vai ter o conhecimento da Bíblia, mas você nunca vai conseguir ler a Bíblia totalmente.
Mas você pode ler a Bíblia, meditar, porque não é todos os dias que você vai meditar 4 horas. Mas você consegue ler, né? E jamais ele, que tinha anos de pastorado, um homem famoso. E eu fiquei assim impressionado, queria saber, para me dar assim um estímulo. Fiquei desanimado. Ele disse que nunca tinha lido a Bíblia, né? Glória a Deus. Não estou aqui condenando esse irmão, só que animando alguns que não leu ainda, que leiam a